modelo ricardiano, depois o modelo de fatores específicos, né? Eles são modelos que são considerados como casos especiais e não, eles não trazem uma realidade para uma economia toda, né? E o que ele fala a respeito daquele modelo do padrão do comércio? Ele fala que aquele modelo ele é uma interação de dois modelos, que é ainda baseado no modelo das vantagens comparativas, mas ele é complementado pelo modelo ali do Heck-Sherolin. Tá? Então ele avança, ele está avançando para uma situação um pouco mais próxima do que nós vivemos, mais próximas do que é o mundo real. Tá? Hoje nós vamos estudar aqui o capítulo 6, tá? Um capítulo bastante extenso. Ele é um capítulo que a primeira parte dele é toda baseada em microeconomia, tá? Então aqui ele fala sobre o modelo de escala e o modelo de concorrência imperfeita e o comércio internacional. Ah, então aqui ele é um modelo que ele apresenta. A gente já sabe que falando essa primeira parte de economia internacional, ela é toda microeconômica, né? E depois a Internacional 2 ela é a macroeconomia. Então, há quem prefere ali essa parte de economia internacional 1, que apresenta toda essa parte micro, e há aqueles que preferem já a parte de Internacional 2, que fala sobre questões de fluxos financeiros, né? Internacional. O importante é a gente entender que essas teorias, elas estão avançando, tá? Então, hoje, a gente vai conhecer esse modelo, que é também baseado, é muito micro nesse modelo, mas ele também traz elementos novos, tá? E acredito que também ele está voltado mais para a realidade. Por quê? Porque ele deixa de lado uma estrutura de mercado baseado, então, na concorrência perfeita, e ele traz ali a concorrência imperfeita, né, que é mais ou menos aquilo que nós vivemos hoje. Tá? Uma situação de monopólio, ele faz ali algumas indicações a respeito de uma situação de monopólio, uma outra situação de mercados oligopolizados. Então, a ideia que ele traz está buscando uma explicação para as atitudes ou para o comportamento das firmas que estão instaladas no local e outra no estrangeiro. Tá? E quais são as práticas com relação ao preço dessas empresas, né? Ou dessas firmas. Então, ele trabalha com a firma individual e trabalha também com a indústria como um todo. Então, isso é o que nós vamos estar estudando aqui nesse capítulo. Tá certo, gente? Eu vou abrir aqui para vocês. Olha lá, deixa eu ver aqui onde é que ele está. Professora, Sim. na nossa prova não vai ter cálculo não, né? Só... Não, vai ter gráfico, mas não cálculo. Ah, tá. Que eu tava fazendo alguns exercícios do Krugman aqui no livro e eu não consegui fazer o cálculo para saber qual que é a linha do valor, que é a inclinação aí das possibilidades de produção. Uhum. Não, ele não cai cálculo, ele só vai cair os gráficos, né? E essa parte mesmo aqui teórica. Ok. Deu certo, gente? Abriu aí para vocês? Abriu sim, professora. Tá. Vamos lá, então, gente. Então, ó, como eu disse, aqui é um capítulo bastante grande, né? Então, espero que a gente consiga ver todo hoje, senão a gente termina ele amanhã. Ah, então aqui é um novo capítulo, né? Ó, eu não sei se esse capítulo inteiro ele está na edição 10. Eu não sei qual edição vocês estão seguindo, tá? Eu estou indo pela edição 6. Bem, aqui... Deixa eu fazer um negócio aqui, pera lá. Vamos lá. Então, aqui o capítulo ele está organizado da seguinte forma. Economia, então, é uma introdução, né? Ele apresenta aqui a economia de escala e o comércio internacional.
a economia de escala e a estrutura de mercado, a teoria da concorrência imperfeita, concorrência monopolista e o comércio, a discriminação internacional de preços e a teoria das economias externas e comércio internacional. Tá? Então, esse é todo o nosso modelo. Realmente, esse conteúdo, eu trabalho metade dele num dia e a outra metade no dia seguinte, tá? Geralmente, eu utilizo duas aulas, mas vamos verificar como que a gente vai conseguir trabalhar hoje, tá? Bem, então, os países, eles envolvem-se no comércio internacional por dois motivos básicos, né? Então, a gente já conhece desde lá do modelo ricardiano, quando ele falava a respeito da diferença da estrutura, né, de produção que existe nos países. Então, para que exista o comércio, deve haver uma diferenciação, né, que está ligada ou na disponibilidade de recursos, ou então quanto à tecnologia. Os países, eles fazem comércio também para garantir economias de escala ou retornos crescentes na produção. Tá? Aqui ele traz a ideia também desses retornos crescentes. Quando a gente trabalhava com aquela economia nos modelos anteriores, a gente trabalhava ali com uma concorrência perfeita, então ele tinha também economias constantes, tá? Então, aqui também é outra mudança que ele está trazendo. Então, aqui ele apresenta esse retorno crescente. Bem, dois modelos em que as economias de escala e a concorrência imperfeita desempenham um papel. Primeiro, o modelo de concorrência monopolística e o modelo de discriminação internacional de preços, tá? Bem, a gente sabe que esse modelo aqui de discriminação internacional de preços aqui depois, né, mais para frente, a gente vai estar estudando isso mais profundamente, como lá na parte de instrumentos, e a gente vai verificar que isso é realmente uma prática ilegal de comércio, embora Krugman, no decorrer do texto, ele fala que não existe, de fato, uma justificativa para ser determinada essa prática como sendo ilegal. Tá? Mas há fortes argumentos, né, de que isso acaba impedindo a própria concorrência, né, com relação ao preço. Então, há diversos, como é que a gente chama? Diversos processos, né, que estão no Tribunal de Controvérsias junto ao OMC, inclusive o Brasil também já teve um caso nesse sentido. Não, já faz um tempo, né? A China tem vários casos também com essa questão do dumping, mas é muito difícil também eles receberem ali uma punição ou penalidades, né? Bem, mas enfim. Aqui é a economia de escala no comércio internacional. Então, os modelos de vantagem comparativa, ele baseia no modelo retornos constantes de escala e na concorrência perfeita, o que eu comentei já com vocês. Então, ao aumentar, né, ao se aumentar uma quantidade de todos os insumos usados na produção de um bem, aumentem também a produção na mesma proporção, né? Então, um retorno constante, ele aumenta a produção da mesma proporção em que você aumentou a quantidade de insumos. E, na prática, as indústrias, elas caracterizam-se por uma economia de escala. É claro que essa é uma busca praticamente das firmas como forma de maximizar também o seu lucro, né? É eles terem esse rendimento de escala. Então, isso faz com que essa indústria ela se torne eficiente. Por quê? Porque ela vai utilizar nesse retorno crescente, né? Então, ela vai ter um rendimento maior do que a quantidade de insumos que ela utilizou ali no processo de fabricação. Tá? Então, ele é mais do que proporcional. Então, esse retorno de escala crescente, a produção cresce proporcionalmente mais do que o aumento de todos os insumos. Então, os custos médios, né, que seria aqui o custo por unidade, eles acabam sendo diluídos, então, ou eles declinam, né, com o tamanho do mercado. Bom, isso que a gente está falando, ele mostra aqui essa relação da firma, uma relação entre insumo-produto e produto
aqui para um setor aqui que é apenas um exemplo, né? Então, aqui ele coloca o produto total de insumos e a média, então, de insumo por trabalho. Então, ali, olha, a gente observa, né, que quando ele produz ali, tem um total de produção de 10, ele precisa ter uma quantidade de homens-horas de trabalho de 15 homens-horas, né, para produzir, então, 10 unidades desse produto. Quando ele dobra, então, essa quantidade de homens, né, então ele tem uma quantidade maior, então, do que foi, do que ele tinha ali de produto, né? Então, aqui ele só está ilustrando que ele dobrou a quantidade de insumos de homens-horas, e ali ele obteve uma produção maior do que o que ele já tinha, tá? Tudo bem, gente? Por hora, tudo bem, professor. Ok. Aqui, esse capítulo ele é muito tranquilo, porque tudo isso vocês já viram com a professora Mayra, então ele só é uma revisão. Bem, vamos lá. As economias, então, de escala, ela pode ser externa ou interna, né? Então, aqui, externa, ele baseia-se no custo por unidade, que depende do tamanho da indústria, mas não necessariamente do tamanho de uma firma qualquer. E uma indústria, em geral, consiste de muitas pequenas firmas, né, com uma estrutura de mercado de concorrência perfeita. A economia de escala interna, ela é o contrário. O custo por unidade, ele depende de uma firma individual, tá? Mas não necessariamente do tamanho da indústria. Então, a estrutura de mercado será de concorrência imperfeita, tá? Com firmas grandes, com vantagens de custo sobre as pequenas. Então, é um problema que a gente sempre coloca, né, dessas firmas acabarem aí prejudicando, né, ou mesmo eliminando as empresas pequenas do mercado em função do custo de produção. Então, esses dois tipos de economia de escala são causas importantes do comércio internacional. Tá? Então, o custo aqui é que vai também levar a essa demanda pelo comércio. Apesar de ser uma revisão, gente, de microeconomia, a gente tem que levar em conta que a gente está trabalhando com uma teoria nova, assim como a gente teve teoria de Ricardo, teoria de Rechterolen, todas aquelas teorias, aqui ele também é uma teoria, tá? Então ele também vai trazer ele traz aqui o pressuposto básico, tá? Então vamos lá. Então, aqui ele traz essa teoria de concorrência imperfeita, é uma situação em que as firmas estão conscientes de que podem influenciar os preços de seus produtos, né? Sabem que somente podem vender mais ao reduzir, então, o seu preço. Bem, a gente viu que na concorrência perfeita, né, cada firma ela é considerada como uma formadora de preço, então, ao escolher o preço do seu produto, ela pega o preço, né, como também sendo dado, né? E aqui ele muda isso também, tá? Porque a gente está numa situação aqui de concorrência imperfeita, né? Então, aqui a gente começa numa situação em que também tá? Numa situação aqui de concorrência imperfeita, em que a firma ela vai poder vai poder influenciar o preço e não mais tomar o preço, né? Então, essa estrutura de concorrência imperfeita, mais simples, é a de monopólio puro, em que uma firma não tem concorrência. Olha, também não é bem assim, né? Na prática, a gente sabe que não é bem exatamente esse monopólio puro que acontece, mas a gente ainda está trabalhando com uma teoria, tá? Bom, aqui ele traz uma ideia, então, de monopólio, né? Então, essa ideia aqui de monopólio, ele traz aqui alguns conceitos, né? O conceito aqui da receita marginal, então, que a receita marginal é uma receita adicional que a firma ganha por vender uma unidade adicional. Então, sua curva de receita marginal está sempre situada abaixo da curva de demanda. Então, para vender uma unidade adicional de sua produção, a firma deve diminuir o preço de todas as unidades vendidas e não apenas a da marginal.
Bom, vamos ver o gráfico aqui, o que ele está dizendo? Tá, então aqui ele traz a decisão do monopolista com relação àquilo que ele vai, então, praticar como preço e aquilo que ele vai produzir. Tá? Então, aqui ele tem a situação, né, da demanda, a curva de demanda, o preço, né, o custo médio, os lucros de monopólio, e aqui a receita marginal se igualando aqui com o custo marginal. Então, na situação de monopólio, ele tem aqui a decisão, né? Ou a decisão quando ele consegue maximizar o seu lucro, né? Que é então quando o custo marginal ele se iguala à receita marginal. Então, a gente observa aqui que toda vez que ele vai produzir aqui uma unidade adicional a mais, né? Ele vai acabar reduzindo, né? Aqui, para vender uma unidade adicional da sua produção, ele deve diminuir o preço de todas as unidades vendidas. Então, quando ele decide produzir uma unidade adicional, ele vai fazer uma verificação, porque ele vai ter que vender todas as outras unidades pelo mesmo preço. Então, aqui, ele coloca nesse espaço aqui em laranja, em laranja não, em rosa, né? Acho que isso aqui é rosa. Quais são, então, os lucros de monopólio que ele tem. Tá? Então, aqui, olha, deixa eu ver aqui no gráfico o que eu coloquei de indicação. O ponto aqui acho que eu já comentei, né, do custo marginal se iguala à receita marginal, né, então aqui ele está indicando que essa economia de escala, ela ocorre quanto maior for a produção e menor for o custo. O que mais? Tá, então, aqui está indicando a maximização, né, do lucro monopolista, quando eles se igualam, a receita marginal com o custo marginal. O D, que é a curva de demanda, está indicando, então, que a firma pode vender mais se todos os preços caírem. O que mais, gente? Tem alguma coisa mais sobre esse gráfico que vocês querem comentar? Alguma dúvida? Ele é bem simples, né? Não. Aqui, olha, ele não está levando a elasticidade da demanda, porque nesse momento aqui ele não aprofunda sobre isso, tá? O que ele vai levar em conta é o comportamento da demanda interna, da demanda doméstica, e o comportamento da demanda estrangeira, tá? Mas ele não fala exatamente da elasticidade dessa demanda. Por quê? Porque ali ele vai chegar na parte do comércio internacional, em que haverá aqui, né, vários vendedores que vão acabar fazendo diferenciação de produtos, então o preço ele vai ser relacionado a isso. Mas ele não trata dessa elasticidade, ele trata que o preço praticado, né, quando já existe o comércio internacional, as pessoas, né, ou a demanda, ela tem comportamentos diferentes às reações de preço. Então, aqui, por exemplo, quando ele está falando que ele vai ter que vender mais unidades, com preço mais baixo, quando ele produz uma unidade adicional, quando é apenas para o mercado doméstico, ele tem uma reação, e quando é para o mercado estrangeiro, ele tem outra, mas ele não chega a medir essa elasticidade, viu, Felipe? Mas você pode propor isso no seu trabalho de TCC, né, no final do curso, fazer aí uma avaliação sobre essa elasticidade. Eu estou sempre procurando alunos que queiram fazer TCC em Economia Internacional, gente, porque eu acho que é sempre um trabalho basicamente pronto e aprovado. Vamos seguir, gente? Tá tudo bem? Bem, vamos lá. Então, aqui a receita marginal e o preço. A receita marginal é sempre menor, né, do que o preço. A relação entre a receita marginal e o preço, ele vai depender de duas coisas: da quantidade de produto que a firma já está vendendo e da declividade da curva da demanda. Então, ela nos diz quanto o monopolista deve diminuir seu preço para vender uma unidade adicional da produção. Então, que é o que ele comentou ali, né? Quando ele vai estar diminuindo essa declividade aqui, é quanto que ele deve diminuir o preço para poder vender, então, a sua produção.
Na realidade, a decisão dele é se ele deve ou não produzir mais uma unidade, né? Então, essa aqui é a ideia que ele traz. Aí ele escreve a curva de demanda, né? Que ele tem aqui o Q é igual a, né? Menos B vezes o P. Então, aqui o A e o B, eles são uma constante, né? E aqui o P é o preço e o produto. Então, essa para o Matheus, para o Rafael, né? Ele faz essa transformação aqui, olha, ele faz o cálculo lá no apêndice, no final do capítulo, você tem essa demonstração toda, tá? Que ele está fazendo aqui. Tá? Então, vocês podem treinar, mas eu não cobro isso em prova, tá? Bem, então, a partir então da ideia que ele tem em relação à decisão entre o que produzir e também qual é o preço a ser praticado, né? Ele vai fazer, então, essa curva de demanda, né? Para ele tomar a sua decisão. E aí ele tem também que levar em conta os custos, o custo médio e o custo marginal. O custo médio, então, é o custo total dividido pelo produto, e o custo marginal é quanto custa para a firma a produção, então, dessa unidade adicional. Bem micro isso, né, gente? Onde é que a gente estava que eu pulei aqui? Bom, quando os custos médios são uma função decrescente do produto, o custo marginal é sempre menor do que o custo médio, tá? Então, suponha que os custos de uma empresa, como ele tem aqui, está mostrando aqui na equação, é C, tomem a seguinte forma. Então, essa é uma função, então, de custo linear, em que o custo fixo em uma função de custo linear, faz surgir economia de escala. Então, pois quanto maior for o produto da firma, menor, então, o custo fixo por unidade. Tá, então, aqui ele faz, então, uma análise, né, baseada, então, nessa equação de custo, quando que a firma vai ter, então, essa economia de escala. Né? Então, quanto maior for o produto dessa firma, ela consegue diluir, então, o preço por unidade que está sendo produzida. Né? Então, acaba reduzindo ali o preço desse custo fixo. Então, os custos médios, eles são dados, o custo médio, né? Então, é pelo custo dividido pela quantidade, ou pelo custo fixo dividido pela quantidade, né? Menos aqui o custo, né? Que ele tem em produzir. Aqui ele mostra o custo médio e o custo marginal sempre estando localizado abaixo da curva do custo médio. Tudo bem, gente? Por hora, tudo bem, professor. Então tá. Hoje a única corajosa foi a Bárbara, né, Bárbara? Parabéns, Pois Bárbara. é, professora, obrigada. Obrigada. Acho que os seus colegas têm que abrir sempre a câmera, gente. Eu fico tão triste ficando sozinha aqui. Mas hoje estou feliz com você, Bárbara. Obrigada, professora. Vamos lá. A concorrência monopolista. Bom, então aqui ele apresenta o oligopólio, né, como sendo então essa economia de escala interna que gera uma estrutura de mercado de oligopólio. Então há diversas firmas, cada uma ela é grande o suficiente para afetar os preços, mas nenhuma com um monopólio incontestável, tá? Então, as interações estratégicas entre o oligopolista, eles ganham uma importância. Então, cada firma, ao determinar o preço, ele considera como essa decisão, como que essa decisão pode afetar as reações dos concorrentes. Tá? Então, isso daqui é aquilo que vocês viram também com a professora Mayra, ou né, com relação ali ao oligopólio, né? Então, a concorrência monopolista, aqui ele apresenta um caso especial de oligopólio,
em que há duas hipóteses principais, né, que são feitas para tratar o problema da interdependência. Essa interdependência é ele pensar nas decisões que ele vai tomar, qual é o impacto que ele vai trazer para outras firmas, tá? Então, assim como ele pensa isso, as outras também. Então, esse é um problema que tem aqui de interdependência. Então, supõe-se que cada firma é capaz de diferenciar seu produto em relação ao produto de seus rivais. Então, supõe-se que cada firma tome os preços cobrados por seus concorrentes também como dados. Tá? Então, nesse caso, há indústrias caracterizadas pela concorrência monopolista no mundo real? Ele faz essa pergunta, né? Então, perguntando se isso de fato acontece no mundo real. E aqui ele traz um exemplo de indústrias automobilísticas na Europa, né? Então, ele fala que essas indústrias eles acabam fazendo o mesmo produto, mas eles trazem diferenciações que permitem, então, que cada uma tome a sua própria decisão com relação ao preço. Então, a principal vantagem do modelo de concorrência monopolista não é o seu realismo, mas é a sua simplicidade. Então, ele fala que nem sempre compreender essa teoria é fácil entender pela simplicidade, mas não que, de fato, isso também está no sentido mais prático. Mas ele coloca como sendo um pouco mais próximo do que todas aquelas outras teorias que nós vimos, que também são baseadas em casos considerados ali como especiais. Bom, então aqui as hipóteses do modelo, né, baseado aqui no modelo de teoria de concorrência perfeita. Então, imagine uma indústria que é composta de diversas firmas que fabriquem produtos diferenciados. Espera-se que uma firma, ela venda mais quanto maiores forem a demanda total pelo produto de sua indústria e maiores forem os preços cobrados por seus rivais, tá? Ou ela vende menos, quanto maior for o número de firmas no setor, ou quanto for maior o seu próprio preço, tá? Então, aqui ele coloca duas situações, então, que pode acontecer na firma. Uma firma, ela vai ter, então, ela vai vender mais quando existe uma demanda total pelo produto da sua indústria e também quanto os preços que são praticados pelas indústrias rivais forem maior do que o preço que ela mesma cobra. Ou ela vende menos, quanto maior for o número de firmas, então, que estiver nesse setor. Tá? Então, quanto mais firmas estiverem nesse mercado e quanto maior for o seu próprio preço. Tá? Então, aqui é tudo baseado também na hipótese. Aqui ele faz uma equação para ele poder descobrir qual é a demanda que ele se defronta com uma firma com essas propriedades, tá? Que são aquelas duas que a gente comentou. É que ele leva em consideração a primeira hipótese ali, a situação dos concorrentes, né? Dos preços cobrados pelos concorrentes, e uma outra que é relacionada, então, ao número de firma e o seu preço próprio praticado. A gente não vai fazer esse cálculo, tá? Também não vou pedir para vocês essa equação na prova, mas os gráficos eu peço todos, ou quase todos. Bem, o equilíbrio de mercado. Então, todas as empresas nesse setor são simétricas, né? Então, as funções de demanda e o custo, eles são idênticos para todas as firmas. Então, o método para determinar o número de firmas e o preço médio que elas cobram envolve 3 passos. O primeiro, ele vai estabelecer uma relação entre o número de firmas e o custo médio de uma firma típica. E a gente mostra também uma relação entre o número de firmas e o preço que cada uma cobra. E mostra o número de firmas no equilíbrio e o preço médio cobrado por elas. A gente vai ver cada um disso daqui separado, tá? Então, vamos lá. O primeiro é o número de empresas e o custo médio. Bem, o custo médio de uma firma típica, ele depende do número da firma em uma indústria. Bom, então aqui ele traz as hipóteses, né? Então, caso essa firma ela seja simétrica, né? O preço médio, ele é igual ao preço, né? Então, mostrado na equação 6.5, que ela vai dizer qual é, então, o produto da quantidade total, né? Que é igual à quantidade de vendas dividido pelo número de firmas, tá? E, no entanto, a equação 6
4, ela mostra que há um custo médio que relaciona inversamente ao produto de uma firma. Eu não sei se vocês acompanham aí junto comigo pelo livro ou não, tá? Porque ele é muito teórico, isso daqui é muito complicado a gente trabalhar essas coisas virtual, eu prefiro pessoalmente, mas estamos possibilitados disso. Então, preciso saber se vocês estão acompanhando aí ou não. Professora, isso que eu ia te perguntar. A senhora falou no comentário que a 10ª edição não vai até, não é o capítulo completo. Ele vai até onde, a edição 10, a senhora sabe? Esse capítulo eu não me lembro, tem que dar uma olhada. Você está acompanhando pelo livro número 10, pela edição 10? É por conta que o PDF que eu achei só foi da edição 10. Não achei ele na sexta. Alguém tinha disponibilizado aí na sexta, alguém tinha comentado. Eu preciso verificar e depois eu passo para vocês o que cai, tá? Tem que prestar atenção, porque às vezes ele não tem. Mas você está conseguindo acompanhar? Você está com o livro aberto aí ou não, Bárbara? Não, eu tenho ele digital, peraí. Vou ver. Ah, tá. Não, é que aí vocês mesmo que podem me dizer aquilo que ele tem aí ou não. Não sei quem está acompanhando ou não, gente. Tá? Então, se vocês tiverem aí a possibilidade, conforme a gente for falando... Ah, tá. Edição 6 tem na biblioteca online. Perfeito. Tá? Daí vocês vão acompanhando, tá? Eu não me lembro o que tem nesse capítulo, não. Estão acompanhando? Vitor, tá acompanhando, Vitor? Positivo, professora. Estou acompanhando sim. Tá tranquilo, então? Tá. Tá bem, então. Tá, então, aqui, olha, lembrando que a gente está falando aqui dos fatores, né, que levam, então, ao equilíbrio, tá? Ao equilíbrio de mercado. Então, ele está estabelecendo aqui uma relação entre o número de firma e o custo médio dessa firma, tá? Então, aqui ele toma como sendo simétricas, o preço médio ele é igual ao preço, tá? Então, aqui ele vai mostrar que existe, então, a quantidade total produzida é igual à quantidade de vendas, né, dos produtos dividido pelo número de firmas que existe nesse setor. Tá? Então, ele mostra que existe, o custo médio, ele se relaciona de forma inversa ao produto de uma firma. Então, conclui-se, né, que o custo médio ele depende do tamanho do mercado e do número de firmas na indústria. Então, aqui ele está trazendo qual é a ideia do custo médio, né? Então, o custo médio aqui ele está dependendo justamente disso, do número do tamanho do mercado e do número de firmas que estão aí nessa indústria. Então, quanto mais firmas houver na indústria, maior será o seu custo médio. Aí ele vai explicando também essas considerações que ele faz. Vamos ver aqui também nesse gráfico que ele coloca, né? Que é o equilíbrio em um mercado com concorrência, então, monopolista. Bom, aqui ele tem o custo e o preço, né? E aqui o número de firmas, tá? Bem, aqui ele tem essa curva PP, ele está indicando aqui o preço da indústria, e a curva CC, ele está indicando aqui o custo médio, tá? E o ponto E aqui, ele é o preço de equilíbrio e o número de firmas, tá? Então, é quando ele atende, né, o mercado está em equilíbrio, conforme, então, o preço praticado e o número de firmas. Então, está em equilíbrio. O que ele está querendo dizer aqui? O que ele está querendo mostrar? Aqui ele está querendo mostrar uma situação em que, se o preço, que é essa curva aqui, PP, né, estiver acima, né, do custo, dessa curva de custo médio, né, ele indica que a indústria ela terá maiores lucros, então ela vai atrair também novas firmas para este mercado. Tá? Então, é esse ponto aqui, olha, de preço que está mais alto do que esse preço de equilíbrio, tá? E também ele indica que se essa curva PP aqui, né, ela estiver abaixo dessa curva de custo médio, ele está indicando que a indústria ela terá perdas. Então, nesse caso, as firmas elas vão acabar deixando o mercado. Ah, então, aqui o que ele está querendo mostrar é essa condição aqui de equilíbrio e quais são as decisões da firma em se manter
nesse mercado ou não. Então, quando que ele pode manter? Então, tudo isso está baseado no custo do número de firmas, como ele disse aqui, tá? Então, depende do número de empresas e do custo médio. Então, quanto mais firmas houver na indústria, maior será, então, o seu custo médio. Claro, depois ele vai falar que haverá maior concorrência, e isso faz com que caia também aqui o custo médio. Né? Então, é nesse sentido que ele está mostrando. Bom, aqui ele mostra a relação das firmas e o preço, que é o que ele mostra aqui também naquele gráfico. Então, ele fala o seguinte, que o preço cobrado por uma firma típica, ela depende do número de firmas na indústria. Tá? Então, quanto mais firmas, mais intensa a concorrência e, portanto, menor o preço. Tá? Então, no modelo de concorrência monopolista, supõe-se que as firmas tomem os preços das demais como dados. Então, se cada firma trata o preço como dado, então ele descreve aqui uma curva de demanda, tá? Que eu não vou comentar aqui essa curva, mas ele está falando aqui que a quantidade produzida, né? Aqui é o volume de vendas dividido pelo número de firmas, e aqui são as vendas, né? Multiplicada aqui pelo B, que é a constante, e pelo preço médio, tá? Então, ele está procurando definir aqui o que cada firma vai tratar, então, do preço como sendo dado. Aí ali ele escreve a curva de demanda. Bem, então, nesse caso, as firmas, eles vão maximizar os lucros, né? Na situação em que a receita marginal coincidir com o custo marginal, que é o que a gente já comentou com aquele outro gráfico em que ele apresentava as duas curvas, né? Vermelhinha. Então, isso gera uma relação negativa entre o preço e o número de firmas no mercado, que é aquela curva PP. Então, quanto mais firmas houver na indústria, menor será o preço que cada uma vai cobrar, tá? Então, isso gera ali uma competição entre as firmas. Aqui a outra relação que ele mostra é o número de firmas no equilíbrio. A curva negativamente inclinada, que é aquela curva PP, tá? Vou mostrar aqui novamente. Então, essa curva PP. Ela indica que quanto mais firmas houver na indústria, menor será o preço que cada firma irá cobrar. Então, quanto mais firmas houver, mais concorrência cada uma enfrentará. Tá? Então, a curva positivamente inclinada, que é a curva aqui CC, que é indicando aqui o custo médio, nos diz que quanto mais firmas houver na indústria, maior será o custo médio, né, de cada uma. Então, se o número de firmas aumentar, cada firma venderá menos, de modo que elas não poderão se mover muito para baixo sobre sua curva de custo médio. Vamos entender, né, Rafael? Vai acompanhando aí para depois você fazer uma comparação e passar para os colegas, tá? Felipe, o que você tinha colocado aqui? Felipe, eu não sei agora em que momento você colocou isso daqui, olha. Isso não leva à concorrência perfeita? Como eu fico no slide, eu não vejo os comentários aqui, gente. Ah, sim. Na realidade, o que leva a uma condição de concorrência perfeita é que todos eles praticam, sim, os mesmos preços, mas aqui ele está colocando uma suposição, aqui ele coloca uma suposição para mostrar essa relação. Lembra que é uma economia aqui hipotética também, tá? Que ele está mostrando aqui, olha, eu já não lembro onde é que eu coloquei isso. Ah, será que era nessa parte de equilíbrio em que as firmas elas são simétricas e aqui elas vão estar determinando que o preço médio acaba sendo igual ao preço? É nessa parte?
Tá, mas aqui ele está considerando, mas ele vai considerar aqui que, apesar de ser simétrica, né, que as firmas vão cobrar, ele mostra que existe ainda uma relação das firmas, tá, com o número de firmas, e aí vai haver essa diferenciação de preço, tá? Então, quando a gente observa aqui no gráfico, a gente observa as mudanças de preço, ó, o preço 1, que está aqui nesse N1, quando tem essa quantidade de firmas. Tá? Então, o preço, ele vai acabar, é o ponto inicial, tá? E aí, a decisão de entrada da firma vai ser baseado no lucro que essas empresas vão ter, tá? Então, isso faz com que elas podem atrair ou expelir, então, a entrada de firmas nesse mercado. Então, ele não está considerando aqui todas aquelas hipóteses que tinha numa situação de concorrência perfeita, tá? É uma hipótese que ele está levando em conta aqui para poder explicar o comportamento dessas firmas. Eu não sei se está claro ou não, Felipe. Pessoal, quando vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês podem fazer uso do microfone, tá? Aqui ele está, até o momento ele está considerando, ele não colocou nenhum entrave, tá? Mas daqui a pouco a gente vai observar que sim, que as firmas, elas vão acabar se juntando, muitas vezes em cartel, para impedir a entrada de novas firmas no mercado. Então, nessa hipótese mais simples, ele ainda não considera esse obstáculo, esse entrave de entradas a novas firmas nesse mercado. Então, por enquanto, ele está considerando como sendo livre. Tudo bem, Matheus? Aqui, né? Vamos lá, então. O número de firmas, então, no equilíbrio, né? Como aqui eu já tinha comentado com vocês, né? A curva PP, ela é negativamente inclinada, indicando que quanto mais firma houver na indústria, menor será o preço, né, que essa firma vai cobrar. Porque ela vai enfrentar uma maior concorrência. A curva positivamente inclinada está indicando o custo médio, né? Então, essa curva indica que quanto mais firmas houver na indústria, maior será, então, o custo médio. Então, se o número de firmas aumentar, cada firma venderá menos. Então, maior vai ser realmente o custo médio dessa firma. Bom, aqui ele traz algumas limitações no modelo. Deixa eu só ver aqui se não faltou alguma parte aqui. Aqui ele traz algumas limitações no modelo de concorrência monopolista, tá? Então, aqui entra uma explicação para aquelas duas dúvidas que vocês comentaram ali atrás. Então, dois tipos de comportamento surgem no cenário de oligopólio, né, que, em geral, não se encaixa no modelo de concorrência monopolista. Primeiro é o comportamento de cartel, né, que é, então, que ele pode levar os lucros de todas as firmas às custas dos consumidores, né, que é um comportamento que a gente observa muito na prática, esse comportamento em postos de gasolinas, né, em redes de farmácias e tudo mais, né? Então, todas decidem praticar o mesmo preço. Tá? Então, essas perguntas que vocês falaram, elas não são respondidas naquela teoria de concorrência monopolista, tá? Então, por isso que ele coloca que aqui é uma limitação no modelo, ele não abre exatamente o modelo como a gente vê lá em micro, tá? Mas ele está colocando aqui que são fatores que não são estudados no modelo, aqui na economia internacional. Então, também pode ser administrado por meio de acordos explícitos ou por meio de estratégias tácitas de coordenação. E também um comportamento estratégico, né? Então, adotados pela firma para afetar o comportamento de concorrentes de maneira desejável. Tá? E impede a entrada de rivais potenciais na sua indústria. Então, aqui, olha, ele responde, viu, Matheus e Felipe, acho que as perguntas de vocês. Tá? Então, aqui, o modelo que a gente trabalhou ali,
que é um modelo de concorrência ali monopolista, ele não leva em consideração esses fatores, tá? Então, é uma limitação. Lembra quando a gente falava a respeito do modelo lá das vantagens comparativas, que havia ali falhas no modelo, ou que ele não explicava muito bem, aqui ele continua da mesma forma, tá? Quer comentar alguma coisa, Matheus, Felipe, ou algum outro aluno? Não, professor, acho que tá tudo certo, por mim, pelo menos. Também? Beleza. Bom, então a concorrência monopolista e o comércio. Olha, aqui ele já traz, né, uma ideia de dois tipos de indústria, né, ou de comércio, o comércio interindústria e o comércio intraindústria. Então, o modelo de concorrência monopolista, ele pode ser usado para mostrar como o comércio leva a um preço médio menor, devido a essa economia de escala, e essa disponibilidade de uma variedade maior de bens devido à diferenciação dos produtos. Então, a importação e exportações dentro de cada setor, tá? Que é o comércio aqui intra-indústria. Bom, e aqui os efeitos do aumento do tamanho do mercado. Então, o número de firmas em uma indústria com concorrência monopolista e os preços que elas cobram são afetados pelo tamanho do mercado. Então, aqui ele começa a introduzir o comércio aqui internacional como sendo um aumento desse tamanho do mercado, tá? Então, vamos lá. Aqui no gráfico, olha, ele mostra, né, esse aumento aqui do mercado. Então, aqui ele apresenta o custo, né, o mesmo gráfico que a gente está estudando, tá? Que a gente já viu ali atrás, a curva PP, né, como sendo ali o número de firmas, né, como sendo ali o número de firmas no mercado, o CC1, que é o custo médio, e aqui o preço que ele é praticado, né, de acordo com esse número de firmas que existe aqui, N1, e o P2, que ele é o preço, o preço 2, então há uma redução de preço a partir do momento que existe, então, esse aumento de mercado. Tá? Então, aqui ele está querendo mostrar o que acontece com o preço, né, e com o custo médio, quando esse mercado ele se amplia. Né? Então, com o comércio aqui internacional, por exemplo, pode ser um exemplo de aumento de mercado, em que ele proporciona, né, um aumento de número de firmas, porque aqui ele não é apenas firmas do local, mas firmas também do estrangeiro, e isso faz com que haja uma redução do preço, né, já que aumenta aqui a competição com o número de firmas e também acaba diminuindo aqui o custo médio, tá? Então, este é o efeito então, do aumento de mercado. Bom, esse aumento de mercado que ele fala é quando existe esse comércio aqui internacional. Tá? Então, com o advento do comércio internacional, ele fala que há um ganho do mercado integrado. Gente, no comércio internacional, a gente tem que falar que tudo depende, né? Então, aqui a gente vai considerar como um ganho, né, desse mercado integrado. Mas, em algum momento, lá depois, depois do capítulo 7, que a gente passar por uma outra etapa, a gente vai observar que esse mercado integrado, ele também traz algumas consequências, tá? Então, aqui como é só uma teoria, só uma suposição, então ele está falando apenas desses ganhos. Então, o comércio internacional, ele permite a criação de mercado integrado maior que o mercado de cada país. Tá? Então, ele está possibilitando aqui uma maior competitividade, maior ganhos em relação à diferenciação de produto, em diferenciação à estrutura tecnológica de cada país, tá? Portanto, isso torna possível oferecer aos clientes uma variedade maior de produtos e preços mais baixos. Então, há uma maior competitividade. Aqui ele traz um exemplo, que é um exemplo aqui de automóveis, né? Então, ele vai trazer aqui 3 gráficos seguintes, em que ele mostra como que é a produção, né, ou as vendas, né, a indústria aqui, de automóveis, quando é no local, quando é no estrangeiro e quando ele é integrado. Então, as vendas anuais de automóveis aqui, ele parte como sendo aqui de 900 mil no local, né, e de 1,6 milhão no estrangeiro.
Ah, então vamos lá para a gente entender aqui esse efeito do mercado, que é o mesmo efeito que eu já mostrei no gráfico, tá? Ele amplia as possibilidades. Então, aqui é o preço, então, cobrado no local, né? Como a gente já observou ali, era o preço de 900 mil, né? O preço cobrado, então, pelas firmas, e o número de firmas, né? Aqui são 6 o número de firmas no local. Aqui ele mostra a produção, né, ou as vendas, então, no estrangeiro. Então, o estrangeiro, ele cobra um pouco, ele tem um valor um pouco mais baixo daquele que é praticado, então, no local. Então, aqui o livro, ele coloca um valor de 8.750, o preço cobrado, na fabricação do automóvel no estrangeiro, e aqui ele mostra um equilíbrio, então, no mercado, quando esse mercado já é integrado. Tá? Então, aqui ele está mostrando qual é o grau de integração, o grau não, qual é o ganho, né, dessa integração de mercado. Então, aqui ele fala que quando se integra um mercado, é possível que haja um maior número de firmas no mercado. Então, a gente observa que no local havia 6 o número de firmas, no estrangeiro eram 8, e agora há uma possibilidade de 8, de 10, né, o número de firmas nesse mercado, e aqui também uma redução no preço, em razão desse número de firmas também. Tá? Então, aqui ele consegue mostrar que há um ganho realmente por esse aumento de mercado. Como eu disse, depois a gente vai observar que há ganhos, mas há consequências. Tá? Que nesse momento a gente não está trabalhando com essas consequências. Aqui ele volta a falar, né, sobre esse ganho, né, sobre aquilo que se produz, e o preço praticado. Então, o preço praticado no mercado local é o valor de 10 mil antes do comércio, e no estrangeiro, antes do comércio, era 8.750, mas o comércio, ele trouxe ganhos para ambos os países, tanto para o local quanto para o estrangeiro, porque ele reduz, então, o preço para 8 mil. Tá? Então, ele consegue melhorar as condições aqui para essa indústria automobilística. Professora, Sim. tirar uma dúvida. Sim. Na questão você está falando das firmas, na questão da indústria, é uma indústria que produz tipo, como se fosse uma marca, ou seria, por exemplo, 10 firmas, seria 10 marcas diferentes de automóveis, gerando uma concorrência entre eles? Não, estou falando do setor, tá? Ah, do setor industrial mesmo, por exemplo, Do 10 setor firmas, industrial. Isso. entendi. Tá? Porque aí ele vai mostrar o quê? Que vai haver concorrência, porque cada firma individual, ela vai colocar, vai fazer diferenciação nos produtos. Por exemplo, aqui ele cita muito o caso ali como é que chama? Da indústria automobilística, né? Então, vamos pensar ali na França, né? A França ali tem aqueles carrinhos franceses, tem o Peugeot, tem o Citroën, Renault, exatamente, mas todas elas compõem um mercado maior, né, que é o setor ali automobilístico da França, mas cada uma tem a sua diferenciação no próprio produto, tá? Então, é nisso que ele fala. Então, quando o mercado ele é integrado, a produção do local e a produção do estrangeiro, ela aumenta, né, tem um aumento do mercado, com essa diferenciação do produto, cada uma, então, ela vai passar a cobrar por essa diferenciação. E isso obtém ganhos para o mercado, porque faz com que o preço do produto ele caia, porque há uma maior concorrência. A senhora está dizendo isso, por exemplo, na questão automobilística, que é uma coisa que tem bastante firma. Agora, se a gente fosse, vou fazer um exemplo só para entender, questão de produção de aeronaves, por exemplo. A gente tem a Embraer aqui no Brasil e tal. A gente tem poucas firmas e uma só no Brasil. Existe uma diferença muito grande com a questão disso? Qual é o impacto? Aqui no texto ele fala esse exemplo também, né? Não sei, ele fala sobre o exemplo da Boeing e da Airbus, né? Na realidade, como são duas empresas grandes, ocorre aquilo que ele chama de interdependência, né? Então, quando ele aumentar, por exemplo, a produção de a Airbus, por exemplo, ela aumentar a sua produção, ela vai causar um efeito
no Boeing, né? Então, ele vai fazer com que ele reduza consideravelmente o preço em razão desse aumento de produção que teve. Aqui há uma questão de um número menor, né, de empresas que estão, então o efeito sobre os preços em cada uma delas vai ser maior do que nessa firma aqui, que ele tem uma quantidade maior de produtos, tá? Mas existe aquela questão de interdependência. Então, em vários momentos do texto, ele vai citar o exemplo da produção desses dois produtos, da Airbus e da Boeing. Tá? Então, elas são muito dependentes uma das outras. Tá? Então, o efeito aí ele é maior, porque a quantidade de firmas é menor. Não sei se Perfeito. caminha para isso. Sim, perfeito. Valeu. O que mais, gente? Vamos seguir? Bom, aqui ele traz, então, as economias de escala e a vantagem comparativa. Então, aqui ele traz as premissas, né? Então, há dois países, o local, que é um país capital abundante, e o estrangeiro. Há duas indústrias, manufaturas, capital intensiva e alimentos, e por causa das economias de escala, nenhum dos dois países podem produzir a gama de produtos manufaturados para si. Tá? Então, aqui há uma situação que vai levar aqui a essa economia de escala e também a essa vantagem comparativa. Então, vamos lá. Então, aqui o local, ele é um capital abundante, o estrangeiro, ele é trabalho abundante. Tá? Então, aqui ele está refletindo justamente a situação das vantagens comparativas, em que cada um ele vai acabar produzindo o produto que ele é mais eficiente e trocar, né? Então, aqui o local, ele produz manufaturas e troca com o estrangeiro em razão aqui da necessidade de alimentos, tá? Então, ele reflete a vantagem comparativa. No entanto, se as manufaturas são um setor com concorrência monopolista, o comércio mundial é composto de duas partes: o comércio intraindústria e o comércio interindústria, tá? Pessoal, vocês têm que prestar atenção que a gente só está trabalhando com hipótese na aula de hoje, tá? Então, se acontecer tal coisa, qual é a premissa, tá? Então, desde o início, a gente está trabalhando com isso, e aí são nesses detalhes que vocês têm que gravar, tá? Porque às vezes os alunos costumam falar, professora, só tem pegadinha na prova. Eu não tenho pegadinha, não, mas eu coloco exatamente como está aí uma questão de prova. Tá? Então, se acontecer tal coisa, o que acontece? Tá certo? Então, só uma dica aí. Então, aqui ele já colocou, né, que se as manufaturas são de um setor com concorrência monopolista, o comércio é composto de duas partes, o intraindústria e o interindústria. Comércio intraindústria é a troca de manufaturas por manufaturas, tá? Então, aqui, olha, se esse setor de manufaturas, ele um setor, né, em que há uma concorrência monopolista, então haverá aqui o comércio intraindústria, então haverá dois tipos de indústria nesse mesmo setor, produzindo também produtos de manufaturas. E o outro, que é a interindústria, que é a troca de manufaturas por alimentos, que é esse que nós já vimos, tá? Então, ele tem aqui, olha, um comércio com retornos crescentes e com concorrência monopolista. Então, aqui ele ampliou, esse modelo ele já não reflete mais a questão das vantagens comparativas. Por quê? Porque aqui ele está mostrando que tanto o local quanto o estrangeiro é possível que consiga produzir manufaturas, tá? Então, talvez não na mesma proporção. Então, o local aqui, que ele é capital abundante, ele produz manufaturas que vende para o estrangeiro, o vendedor do estrangeiro, ele também é possível ele vender produtos de manufaturas, né, ou produtos manufaturados que serão utilizados também em outros setores, tá, que precisa desse produtos manufaturados, tá? E ali, o comércio, então, interindústria é o setor, então, de alimentos, tá? Então, aqui é uma troca de alimentos por manufaturas, digamos assim, tá? Então, o estrangeiro, ele passa a produzir os dois produtos, tanto a manufaturas quanto os alimentos, e trocar para o local
esses dois tipos de produtos, tá? Tranquilo, gente? Beleza. Tranquilo, professor, eu acho. Tá sim. Vamos lá. Aqui, olha, as principais diferenças entre o comércio interindústria e o comércio intraindústria. O comércio interindústria, ele reflete a vantagem comparativa, tá? Que é aquele em que o local troca a manufatura por alimentos, enquanto o intraindústria não. O padrão do comércio intraindústria, ele é imprevisível, enquanto o comércio interindústria é determinado por diferença subjacente entre os países, tá? Que aqui, como ele reflete aqui a vantagem comparativa, ele está refletindo justamente a diferença tecnológica ou de estrutura produtiva de cada país. A intraindústria não. Então, a importância relativa no comércio interindústria e intraindústria, ele depende do grau de semelhança entre os países. Significado do comércio intraindústria. Cerca de 1/4 do comércio mundial, ele consiste no comércio intraindústria, tá? Ou seja, são indústrias que utilizam o mesmo produto manufaturado dentro da indústria, também de manufaturas. Tá? Então, o comércio intraindústria, ele desempenha um papel particularmente importante no comércio de bens manufaturados entre nações avançadas, o qual responde pela maioria do comércio internacional, ou do comércio mundial. Tá? Então, aqui ele já começa a trazer a ideia que esses produtos manufaturados, só quem concorrem com eles são os países avançados, porque os países que não são avançados ainda são países que vão estar refletindo aquela teoria das vantagens comparativas, e eles vão estar vendendo aqueles produtos que demandam maior trabalho ou maior quantidade de terra, que é aquilo que pode ser, estar em abundância no setor ali, nos países que não são avançados. Aqui ele mostra o índice de comércio intraindústria em algumas indústrias norte-americanas em 93. O que ele está procurando refletir aqui é justamente essa ideia que ele colocou ali da diferenciação do produto, né, ou do comércio aqui intra e inter, né? Então ele fala sobre, ele traz aqui esse índice, né, do comércio intraindústria, né, indicando como é que eu posso dizer? Um maior desenvolvimento, tá? Na fabricação desses produtos. Na realidade, o que ele está dizendo é que esses produtos que são intraindústria, eles são produtos mais elaborados, então ele exige uma maior qualificação também na fabricação desses produtos, que serão utilizados também em outras indústrias, por isso que é intraindústria. Então ele tem aqui, olha, produtos químicos inorgânicos, como sendo muito próximo do 1, tá? Então, e produtos, por exemplo, como calçados, que é o último, que está 000, ele está indicando que ele não demanda esse trabalho, que ele é bastante qualificado, tá? Então, isso faz com que ele consiga dizer que esses produtos que demandam uma maior qualificação do profissional que vai estar produzindo ou dessa indústria, está relacionado aos países avançados e o vestuário e calçado já ser ali do país menos desenvolvidos, digamos assim. Bem, por que o comércio intra-indústria ele é importante? Primeiro, porque ele permite que os países sejam beneficiados por mercados maiores. E o estudo de caso, né, do Pacto da Indústria Automobilística na América do Norte em 1964 indica que os ganhos da criação de um setor integrado em 2 países pode ser substancial. Então, os ganhos do comércio intra-indústria são grandes quando as economias de escala são fortes e os produtos altamente diferenciados, né? Então, aqui, por exemplo, os bens manufaturados que são aqui sofisticados. Tá? Então, aqui ele procura mostrar o que acontece com essa intraindústria, né? Por que ela é tão importante? Primeiro, porque ele vai
ele vai trazer ganhos, né, para o comércio, porque ele vai permitir, então, essa economia de escala e produtos que são altamente diferenciados, e produtos que são aqui, que são bens manufaturados bastante sofisticados, tá? Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento até aqui? Professora, Sim. quando ele apresenta o ganho de escala e tudo mais, a gente vê lá naquele primeiro exemplo que é porque migra de um país para o outro e aí, como a produção está toda concentrada em um lugar, tem economia de escala. Nesse sentido, eu não peguei exatamente por que o comércio entre indústria faz a economia de escala ser acessível, porque ia ter produção nos dois países, ou a produção nos dois países seria igual, qual que Não, é não é igual. Não é igual. Eu vou voltar aqui naquele gráfico. Olha aqui. A produção, ela foi dividida, ó. Tem esse traço no meio, tá? Então, o país estrangeiro, o país local, ele só vai produzir manufaturas e vai levar para o estrangeiro. O estrangeiro, anteriormente, ele vendia só alimentos. Agora, ele tem 2 setores produtivos no mesmo país. Então, há aqui uma diferença de estrutura produtiva. Tá? Então, por exemplo, ele tem aqui o trabalho abundante, que vai produzir alimentos e também vai produzir produtos manufaturados. Tá? Então, ele diversificou aqui a sua indústria em 2 setores, e o local permanece apenas com um setor. Aqui ele está colocando como sendo apenas um tipo de indústria, né, que tem esse retorno crescente, que é aqui essa indústria de manufaturas. Tá? Então, o que acontece? Não quer dizer que essa intra-indústria, esses produtos manufaturados, eles serão os mesmos produtos que serão, então, compartilhados, tá? Ou seja, exportado e importado. Tá? Então, o local, ele vende produtos para o estrangeiro, né, manufaturados, e o estrangeiro vai produzir alguns produtos manufaturados que serão utilizados também pelo setor de manufaturas, mas não quer dizer que eles serão talvez os mesmos. Tá? Então, o estrangeiro não é a mesma quantidade de produtos de manufaturas, porque ele está produzindo os dois produtos. Entendi. Tá? Não é um só. Então, o ganho de escala fica para o local. Fica. Entendi. O que mais, gente? Mais alguma pergunta, algum questionamento? Tudo bem? Pessoal, olha só. Como eu disse para vocês, eu trabalho com esse capítulo em 2 dias, tá? Mas a gente pode continuar se vocês quiserem, ou a gente deixa para amanhã essa parte aqui. Essa parte a gente entra já na discriminação internacional de preços, e ali ele leva a outras ideias, tá? Então, a gente tem ainda, são 61 slides, a gente tem 44, falta pouquinho, tá? Falta pouquinho. Aí eu não sei se vocês querem continuar ou se vocês querem deixar para amanhã. Acho que pode continuar, professora. Acho que podia torar até o final, hein? Beleza, então vamos lá. Bom, então aqui ele fala sobre a discriminação internacional de preços, né? Como eu comentei com vocês ali, ele fala sobre a questão do dumping, como que o dumping ele é praticado no mercado internacional. Tá? Então, a economia de discriminação de preços é uma prática de cobrar preços diferentes de clientes diferentes, tá? Então, até vocês, lá em microeconomia, vocês verificam ali a discriminação de preços, né? De grau 1, grau 2 e grau 3. E vê também o dumping, né? O dumping é uma forma mais comum de discriminação de preços no comércio internacional, porque a prática de formação de preços em que a firma cobra um preço menor pelos bens exportados do que o cobrado pelos mesmos bens que são vendidos domesticamente.
como eu disse para vocês, a China ela é campeã na prática de dumping, tá? Então, agora até a gente pode dizer que em menor quantidade, mas ela já teve épocas em que ela praticava muito esse dumping. Né? Por quê? Ela cobrava, a gente tinha produtos da China, produtos com preço muito barato, e lá na China mesmo eles acabavam, como é que chama? Vendendo o produto por um preço maior. Tá? Então, isso é dumping, isso é ilegal. Então, há diversos questionamentos, aí eles falam que eles conseguem fazer isso porque ele tem uma grande quantidade de mão de obra, né? A situação do dumping também, ela não pode ser infinitamente uma prática, né? Porque isso levaria também a uma decadência da firma em relação a esse preço praticado. Então, há diversas formas aqui que a gente pode comentar, que é estudado lá em microeconomia. Tá? Então, aqui ele está falando dessa prática de diferenciação do preço pelas indústrias que a gente está estudando aqui. Então, é uma questão controversa em política comercial em que é considerada uma prática desleal. Tá? Então, em abril, os Estados Unidos impuseram tarifas de antidumping sobre 265 itens de 40 países diferentes. Tá? Então, aqui é um exemplo para citar. No comércio internacional, há essa prática, né, que é uma prática aqui considerada como desleal. É muito difícil conseguir provar essas práticas, tá? Assim como as práticas desleal dentro de uma economia, né, também é difícil de ser comprovada, né? Mas há também aqui as políticas de antidumping, tá? Que ele coloca como tarifa de antidumping, mas a gente conhece como políticas de antidumping, tá? Que é um belo trabalho também de monografia. Bom, o dumping, ele só pode ocorrer na presença de duas condições: quando há uma indústria com concorrência imperfeita e quando há mercados segmentados. Então, essas duas condições, em uma firma monopolista, pode descobrir que é lucrativo se engajar na discriminação de preços. Tá? Então, aqui ele já coloca aquilo que as duas situações em que pode haver essa concorrência, tá? Essa discriminação de preços, tá certo? Bem, então aqui, olha, ele apresenta um gráfico, né, em que ele mostra aqui a discriminação internacional de preços. Aqui ele tem essa curva, né, D, que é uma curva de demanda doméstica, que ele está indicando aqui. Aí é o mesmo gráfico que a gente está trabalhando, até por enquanto, é um gráfico só. Tá? Então aqui ele tem a curva de demanda doméstica, que ele tem o custo marginal, o preço doméstico e a quantidade doméstica, tá? Então, nessa situação aqui, a curva de demanda doméstica, ela está mostrando o preço que é doméstico, né? Aquilo que as vendas domésticas são atendidas ao preço que são praticados domesticamente. Aqui ele tem também as exportações, né? Que ele coloca, e a quantidade aqui que é de monopólio, tá? Então, aqui ele tem também o preço que é cobrado no estrangeiro, e essa linha vermelha aqui, olha, que é uma linha horizontal, ela tem uma demanda estrangeira que é igual à receita marginal estrangeira, tá? Então, aqui ele está indicando... Aqui ele está indicando o seguinte, olha, que as vendas domésticas, né, que também pode vender quanto desejar ao preço da exportação do preço estrangeiro. Tá? Então, ele vai mostrar quando que a firma ela vai querer exportar. Né? Então, ele está mostrando aqui a situação do dumping, que o preço da firma, ele está praticando um preço abaixo do preço doméstico, né? Então... Esse é o ponto em que ele está querendo mostrar aqui. E aqui é o volume do produto que é exportado, tá? Para o estrangeiro, em razão, então, dessa diminuição aqui do preço, tá? Enquanto o preço do local paga-se mais pelo mesmo produto. Bom, a discriminação internacional de preços recíproca. Então, é um dumping aqui recíproco. Então, é uma situação em que o dumping leva ao comércio do mesmo produto nos dois sentidos. Tá? Então, os dois países irão, então,
tentar fazer essa discriminação de preços. Então, isso faz com que aumente o volume do comércio de bens que não são completamente idênticos. Tá? Então, seu efeito sobre o bem-estar nacional, ele é ambíguo. Tá? Por quê? Porque ele desperdiça recursos no transporte e também ele leva a uma certa concorrência. Tá? Então, eu não conheço, assim, na prática, eu não conheço esse dumping recíproco, tá? Então, em que os dois países, eles vão desejar fazer essa discriminação de preços. Mas aqui ele já coloca os efeitos que pode acontecer aqui. Mas eles fazem dumping recíproco um com o outro ou com outros países? Tipo, Não, por exemplo... o pode falar. recíproco, ele é... Como é que a gente fala? Ele é recíproco, ele é de um país para o outro. Tá? É um país praticando para o outro, mas lembra que ele está colocando aqui que nos dois sentidos, né, desses países, e vai aumentar o comércio, mas os bens eles não são completamente idênticos, talvez por isso que se perceba esse dumping recíproco. Eles colocam aqui uma pequena diferença do produto e para poder alegar essa diferenciação, essa discriminação de preços, tá? Ah, entendi. São produtos diferenciados, entendi. São pequenas diferenças, tá? Não são completamente diferenciados, são pequenas diferenças que eles fazem para poder praticar esse tipo de dumping. Obrigada, professora. Tá? Que é meio confuso, né? É muito confuso. Esse capítulo aqui, ele é bem confuso. Tá? Então, vamos continuar. Aqui, olha, ele traz, então, a teoria das economias externas. Tá? Então, quando as economias de escala se aplicam ao nível da indústria, em vez de ao nível das firmas. Então, aqui, quando ele fala de indústria, ele fala do setor, quando fala firma, individual. Tá? Então, são chamadas economias externas. Então, há 3 razões principais para um conglomerado de firmas ser mais eficiente do que uma firma isolada. Tá? Então, aqui ele vai trazer alguns fatores, algumas razões, como ele coloca aqui, que vai fazer com que a firma se torne mais eficiente. Então, aqui ele tem fornecedores especializados, quando existe um mercado comum de trabalho e quando há vazamento de conhecimento. Tá? Então, são 3 situações. Então, vamos lá, esses fornecedores aqui especializados. Então, em muitas indústrias, né, em muitas indústrias, a produção de bens e serviços e o desenvolvimento de produtos novos, ele requer o uso de equipamentos ou mesmo de serviços de apoio especializado. Então, uma empresa individual não fornece um mercado grande o suficiente para manter os fornecedores no negócio. Então, um conglomerado industrial pode resolver esse problema. Então, ao reunir muitas firmas que coletivamente geram um mercado grande o suficiente para sustentar uma ampla gama de fornecedores especializados. Tá? Então, esse fenômeno ele tem sido extensivamente documentado na indústria de semicondutores localizada, então, no Vale do Silício. Tá? Então, aqui ele fala, em vários momentos, do Vale do Silício, que ele é, então, uma região, né, em que ele tem ali serviços que são especializados e demanda também fornecedores que sejam especializados para atender esse produto que tem características específicas, tá? Então, se eles estivessem dispersos, isso dificultaria a questão dos fornecedores com relação ao produto que eles utilizam. Mas eles estando no mesmo local, isso facilita a entrada aí de fornecedores para atender a essa demanda, tá? Bem, o mercado comum de trabalho. Um conglomerado de firmas pode criar um mercado comum de trabalhadores com qualificação altamente especializada. Tá? Então, é vantagem para os produtores, porque há uma menor dificuldade em encontrar recursos humanos e os trabalhadores têm menos riscos de ficarem desempregados. Vamos voltar para o Vale do
de firmas, né, que são específicas, né, que tem serviços que possuem características semelhantes. Então, aqui ele seria bom para um mercado de trabalho, por quê? Porque os produtores eles teriam menor dificuldade em encontrar os recursos humanos. Logo, quando um sai de uma firma, ele encontraria trabalho em outra que estão ali naquele mesmo conglomerado, tá? Porque ele exige aquela qualificação que é específica, tá? Então, os trabalhadores, eles têm menor risco de ficar desempregado e as firmas terão também menor dificuldade de encontrar trabalhadores para aquela área, para aquele setor também especializado. E aqui tem o vazamento de conhecimento, que aqui ele pode ser entendido também como um problema, tá? Então, esse vazamento de conhecimento é um insumo importante nas indústrias mais inovadoras, como ali que a gente está trabalhando no exemplo do Vale do Silício. Tá? Então, o conhecimento especializado ele é crucial para o sucesso das indústrias inovadoras. Então, ele vem de esforço de pesquisa e desenvolvimento, de engenharia reversa, troca informal de informações e ideias. Tá? Então, aqui, olha, muitas firmas, como vocês sabem, elas não têm um curso de aprendizagem, ou elas não querem trabalhar com esse curso de aprendizagem. Então, o que elas fazem? Elas esperam que outras firmas trabalhem e gastem, né, sobre essa questão, ou gastem em pesquisa, em desenvolvimento de produto, para depois elas se apropriarem, então, desse conhecimento, tá? Então, aqui é esse vazamento de conhecimento. Então, ali no Vale do Silício, por exemplo, quando ele tem, que a gente já sabe que é um conglomerado de firmas que são altamente especializadas, que terá fornecedores especializados, que tem um mercado comum de trabalhadores, pode haver esse vazamento de conhecimento. Então, eles saem de uma firma, eles são, automaticamente eles são empregados em outras firmas, que acaba requerendo aí esse conhecimento aprendido na outra firma, tá? Então, é uma prática que acontece, né? Em algumas situações também existe aquilo que eles chamam de... Como é que chama, gente? Também é uma prática ilegal, né? Falta de ética e tudo mais. Me falhou agora o que eu queria comentar com vocês, a ideia ali. Mas é justamente isso, é um vazamento de informação, tá? Seria como se fossem especulações da Bolsa, por exemplo? Vazamento de informação? Não, o da Bolsa, ele é um vazamento de informação, mas ele é porque ele trabalha com especulação. Sim. Aqui, o vazamento, ele é na produção, tá? Então, como o Vale do Silício, ele exige uma qualificação para aqueles que estão trabalhando naquele setor, então, há firmas que podem incentivar o aprimoramento, né, do trabalhador, e também na tecnologia, na produção dos produtos. E aí, quando ele sai dessa firma, vai para outra firma, a outra firma se apropria daquele conhecimento. Tá? Então, como é que a gente chama isso? Tem um nome, gente, vocês podem me ajudar aí. Quebra de segredo de firma? É isso, a gente tem um nome... Segredo industrial. Isso, exatamente. Ele acaba sendo depois classificado como sendo um crime industrial, né? A apropriação do conhecimento. E isso é uma prática que acontece muito, porque muitas firmas não querem ter o curso de pesquisa e desenvolvimento, porque leva tempo, ele leva um custo. E outras acabam se apropriando, então, desse conhecimento. Tá? Então, esse vazamento de informações, ele está relacionado a esse tipo de conhecimento. Tá? Um conhecimento que ele está relacionado ao sentido de produção e não propriamente de especulação. Tudo bem aí, gente? Na medida do possível, professora, tá tudo bem, sim. Beleza, então. Então, vamos lá. As economias externas e os retornos crescentes. Então, as economias externas, elas ocasionam retornos crescentes de escala em nível da indústria nacional. Então, há aqui a curva de oferta negativamente inclinada, então indicando que quanto maior o produto da firma, menor o preço pela qual as empresas estão dispostas a vender o seu produto. Tá? Então, aqui... Oi? O vazamento, ele está muito mais ligado ao vazamento ou é aquele mais para o transbordamento do conhecimento?
Não, ao vazamento mesmo, não é o Literal. transbordamento. Ah, tá. Tá? O Obrigado. transbordamento, ele acaba... Quando a gente fala do transbordamento, esse transbordamento, ele propicia um ganho entre as indústrias, né? Então, todas elas seriam beneficiadas por esse transbordamento. O vazamento ocorre em função de um trabalhador qualificado, ele se mudar de uma empresa para outra. Vocês se lembram, em uma das teorias anteriores, que nós citamos o caso de uma costureira que poderia produzir computadores. Você se lembra daquele exemplo que a gente falou na teoria anterior? Que levaria um tempo para que ela pudesse se especializar na produção de computadores, já que o ofício dela era de costureira. Então, isso faz com que muitos trabalhadores resolvam não mudar a sua função. Por quê? Porque eles sabem que vai demorar muito para poder se especializar numa outra área. Então, aqui, esse vazamento é muito isso. Os trabalhadores aqui, eles já são especializados. Então, para uma firma ali no Vale do Silício, para ele pegar uma pessoa e dar todo o treinamento para ela, é mais custoso do que pegar uma pessoa que já tem esse conhecimento que foi aprendido em uma outra firma. Então, ele já pega essa e vaza essa informação. Ele traz o conhecimento da outra firma. Entendeu? Isso acontece, o Vitor comentou se era especulação. Eu falei que não era especulação, né? Mas até me surgiu um caso há pouco tempo de uma gerente de um banco grande aqui. Acontece muito também essa questão de informações e tudo mais. Ele tira do mercado, né? Mas no mercado de capitais ele é diferente, porque há bancos que quando tem um gerente ou um diretor do banco, eles acabam contratando esse gerente, porque ele traz todo o know-how do outro banco. Né? Então, ele traz todo o know-how, ele traz toda a outra, como é que a gente pode dizer? O conhecimento, carteira de cliente, ele traz tudo isso. Então, ele acaba contratando esse gerente de banco por causa disso. Então, assim, ele não está vazando uma informação, ele já traz esse conhecimento, ele apropria daquele conhecimento, que é indevidamente. Tá? Então, não é realmente um transbordamento. Professora, e se fosse uma situação, lógico, hipotética, não fosse culpa do funcionário em levar essas tais informações? Por exemplo, no setor industrial, existe, sei lá, um engenheiro que ele domina sobre um determinado assunto, ele é contratado para uma outra empresa. O cliente, por saber disso, ele muda de indústria justamente pelo empregado, pela pessoa que está atendendo. Isso também seria um tipo de vazamento? Na realidade, esse vazamento de informação acontece o seguinte: ele pode ser altamente especializado, ele saiu de uma indústria e ele vai para outra. Né? Aí, o que acontece é que muitas vezes já existe, inclusive, uma concorrência por esse trabalhador que tem essa qualificação. Então, ele vai ir para uma outra firma e não é que ele vai levar por ele, mas ele, de certa forma, a firma vai fazer com que ele leve técnica, que ele faça o produto, né, de forma semelhante, ou que ele traga a técnica. Ele pode nem desenvolver o mesmo produto, né, mas ele pode levar a técnica. Tá? Então, isso acaba sendo, sim, esse vazamento. Tá? Esse vazamento, ele até é um vazamento, mas ele não chega a ser caracterizado como uma espionagem industrial. Acho que era isso que eu queria falar, que eu tinha me esquecido. Até anotei aqui agora. Tá? Ele está mais relacionado a uma questão de uma apropriação do conhecimento de forma indevida, porque essa firma não teve o custo em fazer, por exemplo, em dar essa qualificação, o curso, por exemplo, no desenvolvimento de produto e tudo mais. Tá? Mas isso ocorre naquelas firmas que são altamente especializadas, como, por exemplo, no caso do Vale do Silício. Tá? Isso não é comum acontecer em setores que exigem menor qualificação. Tá? Então, aqui ele traz aqui a ideia dessa aprendizagem mesmo que o trabalhador deve ter.
E o Matheus comentou aqui, olha, que acho que daí depende de quem fica com a patente. Na realidade, Matheus, existe sim essa questão da patente, mas ele acaba trazendo esse vazamento não só do produto em si, tá? Mas ele também pode trazer ali as técnicas, o know-how, a forma de fazer. Tá? Eu não sei, Bruno, se está claro, se não está, se você quer comentar mais alguma coisa. Ficou super claro, professora. Obrigado. A gente pode Professora, você seguir? pode voltar no slide anterior para pegar de novo por que a curva de oferta é negativamente inclinada, que eu não peguei. A curva é negativamente inclinada quanto maior for o produto da indústria, tá? Então, menor o preço pela qual as empresas estão dispostas a vender seu produto. Aqui, olha, tem mais firmas individuais nessa indústria. Então, tem mais firmas, então, há uma maior concorrência, então diminui o preço, e aí, menor preço indica que nem todas as firmas estarão dispostas a vender o seu produto por aquele preço mais baixo. Beleza, professora, obrigado. A barreira de entrada dessa curva é menor também? A barreira de entrada nessas firmas ou não? Olha, aqui ele não comentou, mas como ele está dizendo aqui que é o maior produto da indústria, então eu pressuponho que aqui não tem barreira, tá? Ou que ela seja uma barreira mínima que não consegue impedir a entrada de novas firmas. Tá. Tá? Lembra, gente, que a gente já está trabalhando não com o mercado local. Então, é difícil você impor obstáculos à entrada do produto, porque a gente está trabalhando com teorias externas, então há aqui já um mercado global, tá? Então há uma imposição de barreiras quando existe, por exemplo, um mercado local. Nas economias estrangeiras, o que vai impedir a entrada desses produtos e aí fazer com que esses preços eles diminuem por exemplo, a imposição de tarifas, que seria uma barreira, né? Mesmo assim, há ainda uma tarifa ótima que pode ser utilizada como uma política boa para o comércio. Há, por exemplo, as cotas, que seriam aqui também uma barreira à entrada, ou mesmo também aquelas barreiras técnicas, barreiras fitossanitárias, barreiras religiosas, outros tipos de barreiras, tá? Que ele, nesse momento aqui, ele não está comentando isso, mas a gente sabe que seriam as formas de impedir a entrada desses produtos. Tá? Eu não sei se vocês chegaram a perceber que aqui é o comércio internacional, é a teoria do comércio, tá? Tudo bem, Bárbara? Tudo, professora, obrigada. Tá? Então, aqui, olha, as economias externas e o padrão do comércio. Então, um país com uma produção grande em alguma indústria, ele tende, então, a ter custos baixos na produção daquele bem. Então, os países que começam como grandes produtores em certas indústrias tendem a permanecer como grandes produtores, mesmo se algum outro país puder produzir os bens de forma mais barata. Tá? Então, aqui ele está falando, olha, né, no comércio internacional, que mesmo que um país ele consiga produzir, né, ou ele seja um grande produtor, ele consegue ainda permanecer, mesmo se outros países puderem produzir bens de forma mais barata. Aqui ele mostra um gráfico, né, dessa economia externa e dessa especialização. Tá? Tem que lembrar que aqui, essas economias externas que ele está mostrando é quando um país ele tem essa grande produção. Tá? Ou seja, ele já se mostra que ele tem um padrão de comércio. Né? Lembra da teoria anterior, quando ele falava o que leva um país a ter um padrão de comércio. Né? Então, o padrão do comércio é por qual é o bem pelo qual o país é conhecido internacionalmente. Então, por exemplo, a Coreia, ela tinha uma produção agrícola, mas produzia ali, tinha pouca produção industrial, mais voltada à questão têxtil, mas com o passar dos anos, ela se tornou ali, ela modificou o seu padrão do comércio.
tá? Então, ela passou a produzir outros tipos de bens que demanda também maior conhecimento, maior qualificação, tá? Então, só para a gente observar que aqui ele está incluído também esse padrão do comércio. É o que leva à especialização, né? Que faz com que o país ele consiga produzir em grande quantidade aquele produto na qual ele tem essa maior especialização. Tá? Então, aqui ele cita a questão da produção de relógios, tá? Então, o preço e o custo por relógio, e aqui a quantidade de relógios fabricados e demandados, tá? Então, aqui, olha, ele fala sobre, ele tem a curva de custo médio para a Tailândia, né? Que está aqui, que é essa curva em azul, e aqui o custo médio também para a produção do relógio suíço, tá? Então, o custo médio da Tailândia, ele está abaixo do custo médio da Suíça. Então, a Tailândia, ela poderia potencialmente abastecer o mercado mundial de uma forma mais barata que o da Suíça. No entanto, se a indústria suíça começou primeiro, né, ela pode vender relógios ao preço de P1, que está aqui, que está abaixo do custo zero. Tá? Então, com a qual a firma individual tailandesa se defronta se iniciasse uma produção. Então, logo, um padrão de especialização que é criado, por acaso, mesmo os novos produtos têm custo potencialmente mais baixo. Tá? Então, aqui, olha, quando a gente ouve falar em relógios, a gente ouve falar quais são os relógios mais caros, os suíços ou da Tailândia? Suíço. Suíço. Então, quando a gente fala em Suíça, ela já tem esse padrão de comércio. Tanto, eu não me lembro se está aqui ou se está num outro capítulo, mas ele fala que o que acontece? As outras firmas, para poder produzir o mesmo produto a um preço mais barato, o que eles fazem? Eles compram os relógios da Suíça, desmontam o relógio da Suíça e começam a fabricar um produto baseado naquilo que eles observaram que foi produzido ali por esse relógio. Então, essa é uma prática também que acontece em diversas indústrias, tá? Eles compram o produto, desmontam, verificam qual é o tipo de fabricação, e aí passa a produzir o produto com um preço mais baixo. Isso aconteceu com o relógio da Suíça, isso aconteceu também com os telefones. Se eu não me engano, era a Nokia, logo na época que aconteceu, que o celular começou aí a ser produzido, né? Aí tinha aí um problema com a Nokia e com a Siemens. Hoje acho que quase não tem, eu não me lembro se tem hoje telefone da Nokia e da Siemens, mas antigamente tinha, né? E aí acontecia esse tipo de coisa também. Uma indústria comprava o celular da outra indústria desmontava para poder fabricar o produto por um preço mais baixo, tá? Então é isso que ele está colocando aqui. Professora, Sim. A valorização de um produto, nesse caso, ela acontece naturalmente. Por exemplo, se a Tailândia começasse a fabricar, na época da Nokia e tal, e fosse supervalorizado, acho que no caso da Coreia do Sul, por exemplo, Samsung, acho que é a Coreia do Sul, Samsung, sei lá, Nissan, eles começaram a vender um produto muito mais barato que outros países e hoje em dia ele é super bem valorizado. Esse processo ele se torna natural no comércio? É que preços baixos, uma firma não consegue praticar os preços baixos por muito tempo. Lembra quando eu comentei? Então, ela vende a preços baixos, tá? Ela vende a preços baixos a um produto que ele foi copiado de uma outra indústria. Então, assim, ele está competindo com, digamos assim, de certa forma, com o mesmo tecnologia, embora ele não tenha essa especialização, mas é para ele poder estar ganhando ali mercado. E com o tempo ele vai voltar ao seu preço normal, né? Então isso faz com que a firma ela pode levar a uma especialização ou não daquele produto, tá? Então, assim, o preço baixo ele não pode praticar por um período muito grande, tá? Então, senão isso leva a firma então a falir. Tá? Mas ele vai voltar a um preço como é o que você comentou agora. Então, tinha preços que eram muito mais baratos, mas que hoje são preços que são já bastante altos.
E ali ela acaba também se especializando, né? Hoje a gente vê produtos, por exemplo, da Nokia, se a gente observar em celulares, eles tem produtos já que possuem características muito da Samsung, né? Que são bastante requeridos ali, são produtos também bastante diferenciados, né, dos demais. Mais algum comentário, gente? Não? Bom, então vamos lá. A gente está quase no final, gente. O comércio e o bem-estar das economias externas. O comércio, baseado em economias externas, ele possui mais efeitos ambíguos sobre o bem-estar nacional do que o comércio baseado na vantagem comparativa ou baseado nas economias de escala, no nível da firma. Tá? Então, aqui ele traz um outro exemplo, tá? Que é um exemplo de como um país pode efetivamente estar em uma situação pior com o comércio do que sem ele. Tá? Então, é mostrado aqui num outro gráfico, né? Tá? Então, vamos lá. Aqui ele está trazendo, então, o comércio mundial, né? Desses dois produtos, é o mesmo gráfico, então, aqui ele tem o custo médio suíço e aqui o custo médio aqui pelo relógio tailandês. Tá? Então, a gente observa aqui que já com o comércio mundial, né? Então, aqui tem a demanda mundial pelo produto suíço e aqui pelo produto tailandês, e aqui uma redução desse preço. Então, quando há economias externas, o comércio pode deixar um país em uma situação pior do que estaria sem a ausência do comércio, na ausência do comércio. Então, no exemplo da a Tailândia importa relógio da Suíça, que é um país capaz de abastecer o mercado mundial a um preço P1. Então, aqui nesse preço P1, né? A Suíça ela tem capacidade para poder ofertar mundialmente o seu produto. Baixo o suficiente para bloquear a entrada dos tailandeses, que devem inicialmente produzir os relógios a um custo zero, tá? Um custo zero que está aqui em cima. Então, se a Tailândia bloqueasse todo o comércio de relógio, ela poderia abastecer seu mercado doméstico ao preço P2. Tá? Então, aqui, olha, ele fala que a Suíça, ela tem capacidade para abastecer e também ela tem capacidade para vender os produtos a um preço que pudesse bloquear a entrada dos produtos tailandeses, dos relógios tailandeses, tá? E aqui ele fala que se a Tailândia bloqueasse todo o comércio de relógio, ela poderia também abastecer o mercado doméstico tailandês a um preço ainda menor do que os preços que são praticados também pela Suíça, tá? Então, não tem exatamente como medir esses efeitos do comércio internacional, tá? Então, isso depende muito do tamanho da firma, e de vários outros fatores. Então, o efeito sobre o bem-estar, ele é ambíguo, eu não posso falar exatamente qual será esse efeito, tá? Ou qual seria a perda, então, do comércio. A perda seria a redução, né, do preço, que a gente já observa aqui pelo gráfico, né, que o outro país, ele teria condições, então, de produzir a um preço ainda menor. Bem, aqui ele fala sobre os retornos crescentes, dinâmicos, tá? Que é aquela curva de aprendizagem que eu sempre falo. Então, ele relaciona o custo unitário com o produto acumulado e é negativamente inclinada por causa do efeito da experiência. Então, ganha graças à produção sobre os custos, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco o outro gráfico. Então, e os retornos crescentes dinâmicos, caso em que os custos caem com a produção acumulada ao longo do tempo, em vez de com taxa corrente de produção. Então, economias de escalas dinâmicas, elas justificam o protecionismo, tá? Esse protecionismo, ele é baseado naquilo que eu comentei com vocês ali atrás, tá? Referente à imposição de tarifas, à imposição de cotas, à imposição de alguma barreira, seja ela sanitária, especificações técnicas e tudo mais. Então, o que ele está dizendo é que
Aqui ele não comentou sobre isso, mas quando há economia de escala, então pode ser que essa economia justifica então esse protecionismo em razão então da grande quantidade de produtos que poderia estar entrando no país. Então, a proteção temporária de indústria permite ganhar experiência, que aqui tem um argumento da indústria nascente, tá? Aqui ele tem, então, a curva de aprendizagem, tá? Então, a curva aqui, a curva L, né, que é uma curva de aprendizagem que mostra que o custo unitário ele é mais baixo quanto maior for o produto acumulado da indústria de um país, desde o início até esse momento. Tá? E a curva L estrela é a curva de aprendizagem, então, do comércio aqui internacional. Então, um país que tem grande experiência em determinada indústria pode ter custo unitário menor do que outro com pouca ou com nenhuma experiência, mesmo se a curva de aprendizagem do estrangeiro, que é o L estrela, for mais baixa por causa do exemplo dos salários mais baixos também. Tá? Como é o caso, por exemplo, da indústria tailandesa, ela consegue produzir a preços mais baixos, porque ela também tem práticas de salários mais baixos. Tá? Então, isso leva a ele conseguir produzir por esse preço. Tá? Gente, é isso. Quais são aí os comentários a respeito do capítulo? Ele é um capítulo bastante denso, eu acho que é um dos capítulos maiores que nós temos aqui. Eu acho que depois a gente pode, na outra aula, falar um pouco mais sobre ele, né, professora? Para ver se absorveu mesmo, né? Que eu, sinceramente, acho que amanhã já não vou lembrar quase nada. Eu também acho. mas é porque realmente é muita coisa, né? É muita coisa, eu acho esse capítulo muito grande, né? Ele traz muita microeconomia, embora vocês já viram a microeconomia, né? Mas eu acho que ele tenta pegar todo o conhecimento micro e aplicar aqui na economia internacional. Por isso que, inclusive, eu não passo para vocês aquelas equações todas que vocês viram, né? De você determinar a curva de demanda, curva de equilíbrio e tudo mais, porque vocês já conheceram tudo isso em micro. Tá? Então, o que eu quero colocar aqui é só a aplicação no comércio. Então, economia internacional é uma aplicação daquilo que vocês viram, tá? Tenho uma lista de exercícios, eu vou passar para vocês para a aula, então, de amanhã. Amanhã eu não vou colocar, então, aula gravada, fica aí uma lista de exercícios com todas as teorias que nós já vimos até aqui, tá? E também vai ter algumas perguntas ali da 7, que ele é para uma revisão. Por quê? Porque, segundo a informação que eu tenho aqui, olha, a gente está chegando próximo da data da nossa prova. Tá? Então, a nossa prova de economia internacional, a gente tem uma data aqui que a gente tinha agendado para o dia 27/4. Tá? Ficou uma data de previsão, gente. Não quer dizer que a nossa que vai ser, tá? Porque seria, então, as nossas 2 aulas semana que vem e mais uma aula anterior. Tá? Talvez, conforme for, a gente tenha que deixar essa data da prova para uma outra semana. Tá? Mas a gente ainda vai verificar. Então, amanhã eu vou deixar para vocês uma lista de exercícios, tá? E para vocês fazerem, tá? São questões, inclusive esse capítulo 6, eu já vou, automaticamente, quando eu vou colocando para os alunos, eu já vou pedindo para vocês anotarem. Mas eu vou incluir na lista e fica aí como para vocês estudarem, verificar as dúvidas que vocês têm, para a gente ainda sanar essas dúvidas antes da prova. Tá bom, gente? Então, amanhã só vai ter essa lista, tá? Ok, professora. Alguma dúvida mais? Algum questionamento? Só fazendo, né? Para vocês perceberem. Exato. Segunda-feira vai ter pergunta. Professora, o Nixon perguntou se é para entregar.
Então, olha, gente, na realidade, eu acho que é para entregar, mas assim, o intuito é que vocês vai entregar para a gente poder colocar a presença, tá? Mas é para fazer individual, não é para fazer em grupo. Por quê? Eu vou utilizar como presença, mas eu quero que cada um faça para verificar as dúvidas. E se for colocar em grupo, um faz, outros não. Então, uns ficam com umas dúvidas, outros ficam com outras. Então, é para fazer individual. Então, vocês vão ter tempo aí para entregar, tá? Eu vou colocar ali, vou dar um prazo ali de até, sei lá, sexta-feira ou até sábado ali para vocês entregarem, tá? Para que vocês possam também ter as dúvidas de vocês. Então, é individual e vai valer para presenças que eu ainda não computei com as presenças anteriores, tá? Professor, então vai ter aquele que é para entregar domingo e um para sexta. Vocês têm quantas atividades? Que atividade que vocês têm? É que tem uma lista, professora Noava. Ah, já tem uma lista? Será que já não inclui tudo isso? Eu nem lembrava, gente. Ó, professor, É até o verdade. capítulo 6 eu sei que inclui. Depois de lá, eu não sei se tem um pouquinho do 7, não. Mas... Não, então não. Não, se ele vai até o capítulo 6, é essa lista mesmo. É que eu não sabia se eu tinha liberado para vocês ou não. Aqui eu coloquei para ser em grupo. Não, acho que foi individual, professora. As questões são. Então é isso mesmo. É isso que eu ia fazer, já foi feito. Uhum. Tá? Então é essa mesmo, tá? Então fica amanhã para vocês terminarem essa lista. Para quando que é a entrega, gente? É para domingo. Domingo agora. Nossa, eu dei todo esse tempo. É que a gente não tinha visto os capítulos, né? Então deve ser por isso. Tá? Então fica aí para vocês finalizarem e anotarem as dúvidas de vocês, tá? Para a gente poder ir tirando as dúvidas. Mas ainda falta uma parte de capítulos para a prova. Então, talvez eu poste para vocês amanhã algum. Eu não queria postar o capítulo 7, porque eu gosto tanto do capítulo 7, eu queria conversar com vocês sobre o capítulo 7, mas vamos ver. Tá? Então, fica amanhã para vocês fazerem aí a listagem de vocês, anotarem as dúvidas, e eu posso colocar outros materiais, embora que a gente vai ver depois, que seria o ciclo do produto, né? A teoria dos gansos voadores, se eu não me engano. Acho que é isso. Tá? Mas daí a gente vai seguindo. Então, amanhã fica para vocês fazerem aí as atividades, e se eu resolver, eu coloco ali para vocês o material, tá bom? Beleza. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Ficamos assim? Tudo bem, professor. Tudo certo, professora, ficou tudo de boa. Então tá. Então, da minha parte, eu dispenso aí vocês. Tenha aí uma boa semana. Idem, professora. Valeu, Tchau, professora. tchau, Tenha uma ótima professora. semana. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Então, bom dia. Bom dia. Tchau, professora, até semana que vem. Até semana que vem. Ué, Bruno, você não faz mercados? Ah, sim, mas finge que Tá. que é outra personalidade. É outra personalidade. É isso aí. Até semana que Lá é vem. mais difícil. Aqui é difícil, mas lá é mais. Tá bem, então.